programa de TV ousado, instigante e necessário. Cada episódio, questões polêmicas, divergências teológicas e debates relevantes que desafiam a fé, a tradição e a vivência cristã contemporânea. Diferentes linhas de pensamento e líderes religiosos. Temas complexos que envolvem religião, ética, comportamento e sociedade, sempre com profundidade. Aqui a dúvida não é sinal de fraqueza, mas de busca. Prepare-se para refletir, questionar e expandir sua visão. Afinal, diante das tensões do mundo atual, e agora, cristão? Agora, cristão. E agora, cristão? Na escuridão e desespero da guerra, uma luz está brilhando em Gaza. Um ex-terrorista que se converteu a Cristo relata que os cristãos de Gaza estão servindo sua comunidade e que Jesus está aparecendo para as pessoas em sonhos e visões. Jesus aparece em Gaza, o sonho que converteu mais de 200 muçulmanos. Você acredita em milagres? E se eu te dissesse que mais de 200 muçulmanos em plena faixa de Gaza, região marcada por guerra, sofrimento e tensão religiosa, tiveram o mesmo sonho na mesma noite? E que neste sonho, Jesus Cristo apareceu para todos eles. Isso aconteceu e não se trata de boato. Esse relato está sendo confirmado por missionários cristãos, teólogos renomados e até mesmo ex-membros da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Neste vídeo, você vai conhecer a história surpreendente de como Jesus está se revelando em meio ao caos, tocando o coração de muçulmanos no meio da guerra. E ao final, você vai entender por que essas visões não são coincidência, mas um chamado divino. Explosões, perdas, sofrimento. A faixa de Gaza mergulhou num cenário de horror. Milhares de civis inocentes ficaram sem casa. Muitas famílias perderam seus filhos. Foi nesse ambiente de dor e desespero que missionários cristãos clandestinos decidiram agir com compaixão, levando comida, remédios e, acima de tudo, esperança. Eles se aproximaram de famílias muçulmanas profundamente feridas, mas não apenas com ajuda material. Eles falaram sobre Jesus. E então, na mesma noite, algo inacreditável aconteceu. Mais de 200 homens muçulmanos relataram ter tido o mesmo sonho. Em cada um desses sonhos, um homem vestido de branco, com olhos como chamas e voz de paz, dizia: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Ao acordarem atordoados, eles foram procurar uns aos outros. E ali, no meio dos escombros da guerra, perceberam. Todos tinham tido a mesma visão. Eles se abraçaram, choraram e declararam: "Queremos seguir Jesus." Esse fenômeno foi compartilhado por Michael Licona, professor de teologia da Houston Christian University e presidente do Ministério Risen Jesus. Segundo ele, missionários em Gaza reportaram a conversão desses homens após os sonhos. Além disso, Taisir Saada, um ex-integrante da Organização para a Libertação da Palestina e hoje cristão, confirmou: "Todos tiveram a mesma visão, todos. Na mesma noite, e todos disseram era Jesus." Esses relatos estão sendo publicados em sites como Guiame com BS, Gospel Mais, Pleno News, Missões Urgente, e também em plataformas internacionais como Christian Post e God Reports. Mas o que isso significa? Significa que, mesmo em meio à guerra, o Evangelho está vivo. Jesus não está preso a muros religiosos, a nacionalidades ou credos. Ele se revela onde há fome de paz. Essas visões não são únicas. Vários relatos semelhantes vêm sendo registrados em países como Irã, Síria, Sudão, Afeganistão. Muitos muçulmanos estão relatando sonhos com um homem de branco que mais tarde reconhecem como Jesus. E após esses encontros, suas vidas são transformadas. A pergunta que fica é: se Jesus está se revelando no meio da guerra, o que ele quer revelar a você? Talvez você esteja passando por uma batalha pessoal. Talvez a sua Gaza não seja geográfica, mas emocional. Seja qual for sua situação, Jesus está chamando. Assim como apareceu em sonhos para aqueles homens, ele pode tocar você hoje. Não importa sua origem.
Não importa sua religião. Jesus ama você e ele quer te dar vida e vida em abundância. Irã. No Irã, onde a conversão ao cristianismo é ilegal e pode acarretar punições severas. Há relatos de muçulmanos que afirmam terem encontrado Jesus em sonhos. Por exemplo, uma mulher que foi forçada a se casar aos 13 anos relatou que Jesus começou a aparecer para ela em sua porta posteriormente em sonhos. Essas experiências a levaram a se converter ao cristianismo eventualmente, a servir como líder ministerial. Síria. Durante a Guerra Civil na Síria, há testemunhos de muçulmanos que afirmam ter tido visões de Jesus. Uma mulher em Deir ez-Zor relatou que, enquanto estava paralisada em um hospital, viu Jesus em uma visão. Após essa experiência, ela se recuperou e sua família, inicialmente chocada, também se converteu ao cristianismo. Sudão. No Sudão, um muçulmano fundamentalista que perseguia sua família cristã relatou ter sonhado com Jesus carregando uma cruz. Essa visão levou a reconsiderar suas crenças eventualmente, a se converter ao cristianismo. Afeganistão. No Afeganistão, onde o cristianismo é amplamente reprimido, há relatos de muçulmanos que afirmam terem encontrado Jesus em sonhos. Um homem compartilhou que, após uma experiência sobrenatural, ele e sua família se converteram ao cristianismo e agora compartilham sua fé com outros afegãos. A profecia do alcance global de Jesus. Mateus 24. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus declarou que o evangelho seria anunciado a todas as nações, como sinal do cumprimento dos tempos. Isso não depende apenas de missionários físicos, pode incluir também manifestações sobrenaturais, como sonhos e visões. Jesus é a luz para os gentios. Isaías 49. Eu te farei luz para os gentios, para que sejas a minha salvação até aos confins da terra. Essa profecia messiânica mostra que Jesus não veio apenas para Israel, mas para todas as nações, inclusive para povos muçulmanos, africanos, asiáticos e os chamados inalcançados. O desejo de Deus é alcançar todos. 2 Pedro 3. O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus aparece em sonhos porque o desejo de Deus é que todos se salvem. Quando há barreiras culturais, políticas ou religiosas, o próprio Cristo se manifesta. Visões como forma de revelação. Joel 2. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Essa é uma profecia clara de que, nos últimos dias, Deus se revelaria através de sonhos e visões exatamente o que está acontecendo hoje entre os muçulmanos em países como Irã, Síria, Sudão, Afeganistão e até Gaza. O Cordeiro redimirá pessoas de toda a nação. Apocalipse 7. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. No fim, haverá uma multidão incontável diante do trono de Deus, formada por todas as culturas e línguas. Isso mostra que Jesus está, assim, aparecendo e chamando pessoas no mundo inteiro. Jesus está cumprindo a profecia. Ele está indo onde missionários não podem entrar. Está se revelando em sonhos a corações famintos por verdade. O Evangelho está vivo e em movimento até nos lugares mais improváveis. Um programa de TV ousado, instigante e necessário. Cada episódio, questões polêmicas, divergências teológicas e debates relevantes que desafiam a fé, a tradição e a vivência cristã contemporânea. Diferentes linhas de pensamento e líderes religiosos. Temas complexos que envolvem religião, ética, comportamento e sociedade, sempre com profundidade. Aqui a dúvida não é sinal de fraqueza, mas de busca. Prepare-se para refletir, questionar e expandir sua visão. Afinal, diante das tensões do mundo atual, e agora, cristão?
cristão. E agora, cristão?